Olá, eu sou o Marcos, estou em posse aqui agora da Air Fryer da Philco. Esse aqui é o modelo Gourmet Black de 1500 watts de potência, é a versão PFR 15 PG. Comprei essa máquina mais ou menos por 6 meses pela internet e uso ela todos os dias desde então. Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião como dono dela nesse período e no fim eu vou mostrar na prática, passando alguns alimentos nela. O material de fabricação é plástico. Aqui do lado temos uma parte feita de black piano. Aqui em cima da máquina ficam os botões, são analógicos. Aqui desenho de alguns alimentos. Aqui atrás está a saída de ar. Embaixo ela é assim, tem esses 4 pezinhos. Ela pesa aproximadamente 4,5 kg. Isso aqui obviamente já está com algumas marcas de uso. O fio da tomada é de 3 pinos. O modelo da entrada é de 10 amperes. Ela tem voltagem de 250. Esses 10 amperes significam que esse modelo tem os pinos um pouco mais finos. São pinos mais padrões, mais comuns de se encontrar nas casas. O comprimento do fio tem quase 1 metro, na verdade ele tem 98 centímetros. Aqui na frente tem esses dois LEDs. Esse de cima aqui fica sempre laranja, quer dizer que a máquina está ligada, e esse de baixo fica sempre verde, ele significa que a máquina está aquecendo. Agora eu vou falar sobre o cesto. Para você abrir, basta você puxar para cá e aqui está. Quando você quiser tirar esse cesto antiaderente da cuba, você simplesmente aperta esse botãozinho que puxa para cima e aí está já livre. Para você colocar de volta a caixa, o cesto na cuba, seu dedo aqui deve estar pressionado, você simplesmente empurra ele para baixo até travar. Outra coisa importante é que quando você for tirar o alimento da Air Fryer, você nunca aperte esse botão aqui, porque pode cair todo o alimento no chão. Sobre as suas medidas, você tem aproximadamente 22,5 cm de comprimento, 20,5 cm de largura, de altura ele tem 11 centímetros. Um detalhe muito importante que esse cesto aqui tem é que a Philco colocou essa borracha aqui que parece um pino. Qual que é a função dela? Isso aqui serve para funcionar com uma certa elevação. Pode ver dentro da cuba que também tem o local aonde encaixa esse pino. Isso aqui serve para o seguinte: quando você estiver fazendo um alimento, essa pequena elevação aqui faz com que o óleo que fica embaixo da comida não se misture com a comida, porque aqui então fica um pouquinho mais alto. Na versão que tem o cesto redondo dessa mesma máquina, eu percebi que não tem esse pininho, então é muito mais fácil da gordura se misturar com a comida. Sobre o fundo do cesto, ele é assim, a máquina por dentro, aonde tem esses furinhos aqui é onde vem o ar quente. Agora vou fazer uma pequena resenha com você dos pontos positivos e negativos que eu encontrei nessa máquina após vários meses usando ela. O primeiro ponto positivo é que ela é um ótimo custo-benefício. Eu achei que ela me entrega bastante coisas por um preço relativamente barato, e sem falar de outros benefícios que ela proporcionou: muita economia de óleo de cozinha, economia de gás, sem falar de não ter que ficar limpando o fogão a gás toda hora. Um segundo ponto positivo tem muito a ver com o primeiro, que é a questão do preço. Eu paguei essa máquina R$360, isso em meados de 2023, mas eu particularmente achei bem barato. Inclusive eu acho até que ela praticamente já se pagou, só com a economia que eu tive de gás já nesse período. Se você tiver interesse em adquirir uma igualzinha essa aqui, eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, com os menores preços sempre atualizados. O terceiro ponto positivo é a questão da potência. Os seus 1500 watts não deixam a desejar. Obviamente ela não é a mais potente do mercado, mas para você que quer apenas para uso diário, ela vai super bem, assa super rápido. O quarto ponto positivo tem a ver com o cesto. Eu achei esse cesto aqui bastante prático e simples de limpar. Você não terá muita dificuldade para limpar, porque o fato dele ser removível facilita bastante a limpeza. O quinto ponto positivo tem ainda a ver com o cesto. Como eu já falei no início do vídeo, esse pininho de borracha aqui impede que a gordura se misture com o alimento. Até hoje nos meus preparos nunca tive essa questão de óleo se misturar com o alimento. O último ponto positivo que eu vou citar aqui é a questão do consumo de energia. Quando eu comprei ela, fiquei um pouco em dúvida: será que a máquina gasta muito? E a conta de luz aqui de casa, ela sempre se mantém mais ou menos estável, não varia muito. E desde que eu comprei a máquina, eu percebi que teve um aumento, foi algo em torno de 8 a 10 reais. Isso usando em média a máquina 30 minutos por dia. Então acredito que não teve um aumento muito significativo na conta de luz. Mas
Mas como nem tudo na vida são flores, ela tem sim alguns pontos negativos que eu vou citar agora. O primeiro ponto negativo é a questão de que aqui dos lados acaba esquentando um pouco demais. Então se por exemplo está fazendo um alimento, acabou o alimento e você quer pegar com as duas mãos e tirar do local aqui porque está atrapalhando, vai ser um pouquinho chato de pegar porque vai estar bem quente aqui dos lados. O segundo ponto negativo é que ela aparentemente pega manchas muito fácil. Você fica encostando a mão aqui, tirando a máquina do local onde ela está, então as manchas de dedos ou coisas assim aparecem com muita clareza. Eu limpei a máquina há 2 dias e novamente já tem um monte de pegadas aonde eu encostei a mão nela. O terceiro ponto negativo, talvez seja o que mais me incomoda um pouco, é a questão aqui da abertura da porta. Ela é um pouco dura, algumas pessoas podem ter dificuldade, principalmente no início quando a máquina for nova, porque ela é um pouco mais durinha para puxar para cá. Você tem que fazer um pouquinho mais de força. Eu, para abrir a máquina de forma mais fácil, eu faço sempre assim. Eu coloco minha mão aqui, encosto o polegar aqui no display e daí o meu dedo serve como um apoio para puxar mais facilmente. Muitas vezes quando você for comprar a máquina, ela for ainda quase nova, você vai pensar que ela está travada, mas ela é assim mesmo, um pouco mais durinha. Não é uma coisa assim que atrapalha o funcionamento da máquina, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais macia. Um outro ponto negativo que é o seguinte, essas que não tem o display digital, tem os botões aqui analógicos que tem que meio que na intuição. Por exemplo, você quer cozinhar um ovo, sei lá, 8 minutos, você tem que meio que calcular aqui, que aqui está marcando 8. Agora chega de conversa e vamos usar ela na prática. O primeiro exemplo, passando aqui na Air Fry, é um bolo. Um detalhe importante, você não pode simplesmente pegar o recipiente e colocar direto e ligar. Você tem que fazer primeiro um pré-aquecimento. Você quando vai assar uma carne numa churrasqueira, você não coloca lá o carvão e acende o fogo e já coloca a carne em seguida. E aqui na Air Fry é a mesma coisa. Para fazer um pré-aquecimento eu sempre primeiro coloco a temperatura aqui no máximo e aqui no tempo eu coloco entre 3 a 5 minutos. Detalhe importante é que quando, por exemplo, ela terminou o tempo que você colocou aqui, ela te avisa de forma automática com um barulhinho assim. Então agora chegou a hora de colocar o bolo para assar. Vou colocar o recipiente aqui dentro do cesto, vou fechar a tampa e aqui na programação eu vou colocar 160 graus e um tempo de 30 minutos. Detalhe interessante dessa máquina é que ela é silenciosa. Ela faz um barulho sim, mas não é muito alto. Esse barulhinho que ela tem, como se fosse um tic-tac de um relógio, ele é normal. Já deu 30 minutos, vamos ver então como é que ficou o bolo. E este aqui é o resultado final. Agora eu vou usar como demonstração 2 linguiças. Para assar linguiças eu sempre coloco a temperatura de 200 graus e no tempo 35 minutos. Lembrando que você pode sim abrir a tampa da máquina com ela ligada. Só que não faça isso o tempo todo para não atrapalhar o aquecimento. No caso da linguiça em específico, eu abro a tampa na metade do tempo para virar ela. O ideal é que você vire ela com um pegador desses de cozinha ou desse modelo aqui, que se você for virar com um garfo, ele pode furar a linguiça e todo o líquido cair no fundo do cesto. Já se acabou o tempo e o resultado final é este aqui. Uma outra coisa que também fica muito gostosa é a polenta, como essa aqui em quadradinhos que acabou de sair da geladeira. No caso da polenta, 10 minutinhos é o suficiente. Isso a uma temperatura de 200 graus. Uma outra coisa importante é sobre esse LED verde, o aquecimento. É normal quando a máquina estiver ligada que este LED se ligue e se apague várias vezes, como ele fez agora. Quando o LED estiver verde, isso significa que a máquina está aquecendo o alimento. Quando ela percebe que a temperatura ideal já foi atingida, ela se desliga de novo. Então é um processo que vai ser repetido várias vezes durante o funcionamento. E este aqui é o resultado final. Com 10 minutinhos ela já fica com essa casquinha mais crocante. A conclusão final, se vale a pena você também ter uma Air Fryer aqui da Philco, vale a pena sim e muito. Ela atendeu todas as minhas expectativas, mas com uma observação. Eu recomendo a Air Fryer da Philco desse modelo aqui, que venha com o cesto quadrado, um pouquinho maior. Aquela da Philco que vem com o cesto redondo, eu não recomendo, já tive. O que eu posso dizer é que o cesto redondo é um pouco menor, também tem maiores chances do alimento se misturar com o óleo que fica no fundo do cesto. Para você que
que quer a máquina apenas para refeições corriqueiras do dia a dia, quer assar um pão de queijo, batatinha frita, quer assar uma carne, ela atende muito bem. Só para relembrar, se você tiver interesse em adquirir uma igual essa aqui, também com o cesto quadrado, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você ficou com alguma dúvida a mais, deixa nos comentários que eu respondo. Se você achou que esse vídeo foi útil, deixa um like. Até mais, tchau, tchau.